Bom dia, meus amados irmãos, na paz de Jesus. Deus colocou no meu coração hoje uma palavra no livro de Daniel, no capítulo 6. Eu quero compartilhar essa palavra contigo nessa manhã. Que Deus possa te dar um dia de bênção, glória a Jesus. Daniel, capítulo 3, vou ler somente 4 versículos. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais este sátrapa dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapa, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Versículo 1 até o versículo 4. Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus lhe a tua palavra. Pai, que eu possa nesse instante ser abençoado e ser usado por ti nessa manhã, através da tua palavra, que meus lábios, minha boca seja uma boca profetizar as bênçãos para o teu povo. Venha dar a vitória, ser conosco, nos dar para um dia de bênção para todos que vão estar conosco. Derrama as tuas bênçãos e dá a vitória nessa manhã. Fala, Pai, conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, lemos um texto aqui no livro de Daniel, no capítulo 6. E Daniel, ele tinha muitas coisas que atraíam o Senhor. Para que você entenda, eu vou ler aqui rapidamente um texto que vai te orientar acerca do que acontecia com Daniel. A trama ciumenta, não muito diferente do esforço contra os 3 amigos de Daniel, foi também semelhante ao que foi feito pelos irmãos de José. Amado Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel, ele tinha um temor de Deus. Ele era uma pessoa que estava sempre pronto, glória a Deus, na vida para fazer a vontade do Senhor. Daniel tinha mais de 80 anos de idade, tinha desfrutado das bênçãos de Deus no longo de toda a sua vida. O tempo de Daniel, amado, nesse tempo estava com mais de 80 anos. E Daniel desfrutava de tudo aquilo que Deus dava. Daniel tinha o temor de Deus. Tudo aquilo em que ele fazia para agradar ao Senhor. Nós lemos outro vídeo, um vídeo passado, nós falamos acerca da saída de Daniel e os 4 lá de Jerusalém. E quando Daniel chegou em todo o reino que ele estava, nós estamos falando desse reino em que estava o reino de Dário. Ele foi um bom exemplo diante de Nabucodonosor. Depois ele foi um grande exemplo de homem de Deus diante de Belsazar. E depois agora nós estamos lendo no tempo de Dário. Dário ele precisava de pessoas em que pudesse ajudar a estar no teu reino.
E nós temos um texto que Daniel, quando ele foi escolhido por Deus, pela qualidade que ele tinha, Deus colocou Daniel entre aqueles três presidentes, Daniel era um deles. Então havia naquele reino ali pessoas em que tinham uma inveja muito grande de Daniel. E eles procuravam jeito de incriminar Daniel, porque o rei, ele queria colocar Daniel acima de tudo ali naquele lugar. Imagine bem que quando a pessoa, uma empresa, ela contrata alguém, isso acontece nos últimos tempos, quando contrata alguém e que essa pessoa chega numa empresa, ou seja homem ou seja mulher, ela chega numa empresa e ela tem uma cultura, então, ela tem uma inteligência de fazer e desempenhar o seu trabalho. Existe ali naquele ambiente um ciúme, uma inveja, porque aquela pessoa, eles pensam na mente deles que aquela pessoa vai querer pegar a vaga dessa pessoa. Assim aconteceu com Daniel. Daniel, como tinha um destaque diante do rei Dário, as pessoas então começaram agora a achar uma maneira de poder colocar ele contra o reino. Mas Daniel tinha uma diferença, ele tinha as qualidades de um bom líder, ele tinha uma qualidade de uma pessoa que sabia administrar as coisas em que eram dadas nas mãos dele. Então não estava Daniel importando com aquelas pessoas que estavam focando a ele. Ele estava preocupado de estar debaixo da presença do Senhor para agradar e fazer o trabalho dele com perfeição diante do rei, aquilo que o rei dava. Da mesma forma, amado, acontece no dia a dia de nossas vidas. Se você puxar a Bíblia um pouquinho para trás, 2 folhas, no mesmo livro de Daniel, no capítulo 3, no versículo 8, glória seja dada o nome do Senhor, você vai encontrar esses 3 colegas de Daniel, que passaram pelo mesmo problema de Daniel no capítulo 6. Aqueles 3 homens, Sadraque, Misaque e Abednego, eles foram apontados pelos colegas deles. Apontados porque eles não se curvaram diante de uma imagem de escultura que o rei Nabucodonosor fez. Então, eles começaram a fazer a mesma coisa. Eles incriminaram os 3. Mas quando eles foram se aproximando do rei e eles não comeram na mesa e nem se curvaram, eles tiveram um castigo, mas Deus o abençoou. Da mesma forma foi com Daniel. Daniel, ele não fez aquilo que as pessoas queriam, então eles começaram a procurar um jeito de incriminar Daniel, e eles não achando condições de ver, porque tudo que Daniel fazia com perfeição e mais agradava o rei. Agora eles vai entre eles, os presidentes, os governadores, todas aquelas pessoas que estavam misturadas numa panelinha. Louvado seja o nome do Senhor. Eles então agora chegam e falam: olha, nós não temos um jeito de incriminar Daniel, porque tudo que nós fizemos, nós estamos vendo, ele não tem nada que venha desabonar a sua conduta, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas existe uma maneira da gente poder incriminar Daniel. Existe uma maneira em que nós podemos fazer para se cumprir e ele pagar um preço, glória seja dada ao nome do Senhor. E um deles, talvez ali naquela panelinha, naquela mistura ali de um e outro, estavam os presidentes, os satrapas, os prefeitos, os governadores, todos ali naquela reunião, e agora eles falam uma coisa: vamos chamar o rei e vamos constituir para que ele faça um decreto, porque nós só vamos encontrar uma falha em Daniel quando tocar no Deus vivo, no Deus dele. Amado, a pior coisa que tem na terra é a trama. É muitas pessoas que estão se levantando um para prejudicar o outro. Como eu falei, numa empresa, as pessoas quando chegam numa empresa, pessoas procuram focar alguma coisa para que aquela pessoa não cresça na empresa.
Quantas pessoas estão passando nessa mesma necessidade, nessa mesma falha, da mesma coisa que aconteceu com Daniel. Louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu no livro de Gênesis, no capítulo 37. A partir do versículo, glória seja dada ao nome do Senhor, do versículo 18 a 24. José, quando ele estava lá em Canaã, ele era filho de Jacó. Depois passou a ser Israel. Israel amava José porque José era filho da sua velhice. Eu estou dizendo esse texto que eu sempre vejo a pastora falar assim: e não existe texto sem contexto. Eu estou buscando lá na palavra e dizendo lá em Gênesis 37, se você ler a Bíblia comigo, você vai ver em Gênesis 37 que aconteceu a mesma coisa na época de Daniel, aconteceu lá no princípio, quando os irmãos de José viram José vir, porque ele tinha o trabalho de cuidar das ovelhas. O adversário colocou na mente dos irmãos dele e apontaram: já vem o sonhador, porque José era escolhido de Deus, ele tinha um sonho revelado pelo Senhor e aquilo aborreceu os próprios irmãos e agora eles procuraram trama para poder lançar José numa cova e dizer na trama deles que o moço morreu porque um bicho tragou. Eu não tenho muito tempo de falar, mas se eu tivesse um tempo de falar seria melhor. Mas o Senhor Deus, ele está trabalhando nessa manhã através dessa palavra. Começa a ler a palavra em Gênesis capítulo 17, no capítulo 18 a 24, no versículo 18 a 24, você vai ver que eles fizeram trama para destruir o próprio irmão. Nós estamos vistos, amado, que tem se levantado em nosso reino, em nossa pátria, em nosso país, pessoas que têm procurado um jeito para poder trazer o nosso Brasil lá embaixo. Mas o nosso Deus, ele tem contemplado aqueles que lutam e perseveram para podermos ter um país de paz, de tranquilidade. Glória seja dada ao Senhor. Então isso, quando aconteceu com Daniel, eles chegam diante do rei Dário e fala: vamos encontrar um jeito de prejudicar Daniel. Quando nós tocar na religião dele, no Deus dele, ele vai negar, ele vai falhar. E diz a Bíblia que eles foram até o rei. Lembraram ao rei: olha, na lei dos persas, na lei dos medos, quando se faz uma coisa tem que se cumprir. E nós reunimos entre o nosso conselho. Olha, veja bem, nós reunimos entre o nosso conselho e nós queremos que o Senhor faça um decreto que dentro de 30 dias, aquele que adorar um Deus diferente a não ser esse Deus, ou um homem, ou adorar um homem, ele seja lançado na cova dos leões. O diabo é assim. Ele faz as tramas dele, ele faz as tecnologias dele, mas Deus, ele tem um plano em que nós não entendemos, mas o Senhor sabe o que vai acontecer. Deus sabia que aquele homem, Dário, ele era uma pessoa que ele gostava de Daniel, de ver o trabalho, a seriedade, a fieldade de Daniel, porque Daniel, ele tinha um espírito excelente. Ele tinha o espírito em que habitava sobre a vida dele, a postura dele, a conduta dele, os trabalhos dele, estava tudo diante do Senhor. Naquele instante, o rei, quando os presidentes, eles disse os presidentes, eles tinha 3 presidentes, o Dário talvez entendeu que Daniel estava envolvido no negócio, talvez ele entendeu assim, porque eles falam os presidentes, os 3 presidentes. Aí o rei vai assim no decreto. Esse decreto, se alguém se curvasse ou adorasse um outro Deus, ou então se adorasse a voz de outro homem a não ser o rei Dário, ele então ia ser lançado nas covas do leão. Olha como é que o diabo ele trama
para destruir aqueles que estão debaixo da presença do Senhor. Talvez, meu amado irmão ou minha irmã, talvez Satanás tenha armado vários tipos de trama para a sua vida, mas nessa manhã de hoje eu trago através dessa palavra um incentivo para que você possa entender e saber que quando você está debaixo da presença de Deus, o adversário tenta se levantar para te destruir, para te derrubar, mas o nosso Deus é poderoso, Ele está pronto para nos dar uma vida abundante, uma vida eterna. Glória seja dado ao nome do Senhor. Não importa o que o diabo tem tramado na sua vida, o que importa é que o nosso Deus, Ele tem preparado coisas boas para mim e para você, para a minha família e para a sua família. Eu tenho certeza que nesse dia de hoje, esse vídeo ele vai ser lançado, e quando ele for lançado, ele vai encontrar pessoas em que estão necessitadas e precisando de uma palavra de encorajamento. Daniel, no instante em que ele viu o decreto assinado, o diabo não parou Daniel. Satanás não para aquele que está na presença do Senhor em oração. O apóstolo Paulo falou: revesti-vos de todas as armaduras de Deus para lutar contra as potestades do mal. Quando nós estamos revestidos com a unção de Deus, ainda que o diabo ele tenta se levantar, mas ele cai porque ele não tem poder. Já estou terminando já, porque o meu tempo já está acabando. Veja bem, presta atenção nessa palavra. Quando Daniel escutou o decreto e viu que estava assinado, Daniel agora faz o seguinte: ele sobe ao seu quarto. Tinha uma janela que dava para Jerusalém, e ele 3 vezes por dia, ele dobrava o joelho e clamava ao Senhor. Ele orava pela manhã, pela tarde, pela noite. Aí então o diabo, o adversário, usa aquelas pessoas e vai até lá. E encontra Daniel com o joelho dobrado, orando e clamando o Senhor. É o que nós estamos, a igreja está fazendo ultimamente. Estamos orando para que nós sejamos um Brasil de paz e de tranquilidade. Não importa a posição, vamos estar orando, porque o tempo já está acabando. Mas fica você com essa palavra, que ela possa estar alimentando a sua alma através dessa palavra dirigida pelo mensageiro do rei. Que Deus possa te abençoar a sua vida. E vamos estar orando, que já está acabando o meu tempo. Pai querido, Pai amado, Pai, nesse instante, Deus, assim como tu livraste Daniel na cova dos leões, Senhor, tu fechaste as bocas dos leões, travou com trava de fogo, que tu venha travar nessa manhã, com trava de fogo, essa enfermidade que está perejando sobre essa pessoa que está enferma no hospital, no presídio, aonde estiver. Deus, que tu possa enviar o teu anjo agora com a espada de fogo das mãos, para libertar, para salvar e dar a vitória dessa manhã, pela glória do teu nome. Deus, abençoa o teu povo, derrama as tuas bênçãos, dá a vitória a cada um que está enfermo, a cada um que está no presídio, a cada um que está precisando de uma porta de emprego, que as portas se abrem para essa pessoa. Dá a vitória a cada um para essa manhã, para que essa palavra possa ser semeada por cada pessoa que ouvisse esse vídeo e transmita para outras pessoas, para que vidas, ó Pai, seja abençoado através da tua palavra. Pai, eu te oro nessa manhã, na certeza da vitória, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Abençoa o povo e dá a vitória àquele que vai compartilhar. Aqueles que não compartilhar, que passar com Deus somente correr e olhar e não falar nada. Tu abençoa duplicadamente, Pai, em nome de